Então, olha só, pessoal, eu vou fazer agora a letra B, tá bom? Então, olha só, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Lado oposto ao ângulo reto, a gente tem a hipotenusa, tá? O ângulo que a gente quer analisar é esse aqui, ó. Olha só o que eu tenho, ó. Oposto ao ângulo a ser analisado. Então, esse x aqui é o cateto oposto. Qual das formulinhas que a gente aprendeu que usa hipotenusa e cateto oposto? Vai ser a formulinha do seno, tá? Nesse caso aqui, seno de quanto? Seno de 60. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Ó, seno de 60, vai lá na tabela. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual x sobre 18. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, tá? A gente vai fazer uma multiplicação em x, tá? Aí vai vir aqui, ó, 2 vezes x igual 18 vezes raiz de 3. Ah, não vai não, que agora a raiz ficou em cima. Ó, isso aqui é fácil. O 2 multiplica o x, então ele vai passar pra cá, dividindo. O que tá em cima, continua em cima. Ó, como a raiz ficou em cima, aqui eu não preciso ter aquele trabalho que a gente teve lá em cima, tá bom? A raiz ficou aqui, ótimo. Agora você vai olhar, ó, esse número com esse aqui dá pra simplificar? Se der pra simplificar, você tem que simplificar. Então, ó, 18 por 2 dá 9. Então, aqui o resultado vai ser 9 raiz de 3. Olha, eu não posso simplificar o número com esse 3 aqui dentro. Tem que lembrar que ele tá dentro da raiz, certo? Ó, letra C. Na letra C, o que a gente tem aqui, ó? O x, lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. O ângulo que a gente tem é o 45. Ó, tem alguma coisa aqui? Não. Aqui deveria ser quem? O cateto oposto, né? Então, a gente não tem cateto oposto. Esse 20 aqui é o quê? Então, ele é o cateto adjacente, né? Qual formulinha que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Olha lá. Cateto adjacente com hipotenusa. É o cosseno. Então, aqui a gente vai usar cosseno de que? 45. Cosseno de 45 é quem? É o quê? Cateto adjacente, que é o 20, dividido pela hipotenusa, tá? Cosseno de 45, lá na tabela. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, vamos lá. Raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 sobre x. Multiplica e encruza aqui, ó. Vai ficar raiz de 2 vezes x igual 2 vezes 20. 2 vezes 20. Ó, aqui. 2 vezes 20, 40. A raiz de 2 está multiplicando, ela vai vir aqui para baixo, ó, dividindo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na letra A. Pode ficar essa raiz aqui embaixo? Não pode. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, tá? Lembrando que a gente multiplica em cima e embaixo, porque aí não muda o valor original. Se eu multiplicar só em cima ou só embaixo, vai alterar o valor original. Então, para não mexer no valor que eu tenho aqui, ó, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo da fração, tá? Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? X é igual 40 vezes raiz de 2, não tem o que fazer, então você copia. 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, tá? Lembra, esse quadrado eu corto com a raiz. Sobra só esse 2 aqui, então vai ficar assim, ó. X é igual a 40 vezes raiz de 2 dividido por 2, né? Lembrando que esse 2 aqui é esse daqui, ó.
Olha só, o 40 e o 2 dá para simplificar. 40 dividido por 2 dá 20. Continua, né? O raiz de 2 não pode sumir de lá. Então, a resposta desse é esse daqui, ó. 20 raiz de 2. Olha lá. Letra D. O que a gente tem na letra D? Ângulo reto. Em frente do ângulo reto, hipotenusa. Tá? O ângulo. O meu ângulo é de 30 graus. Na frente do ângulo de 30 graus, tem alguma coisa? Não. Então, a gente não tem o cateto oposto. Quem que a gente tem? Cateto adjacente. Assim como no último que a gente fez, né? Cateto oposto e hipotenusa, cai aqui, ó. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente vai cair aqui, ó. Cateto adjacente e hipotenusa, vou usar o cosseno. Cosseno, nesse caso aqui o ângulo é 30, então cosseno de 30, igual cateto adjacente, que é 9, dividido por x, tá? Cosseno de 30, a gente vai lá na tabela. Cosseno de 30, vamos lá, ó. 30, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, igual a 9 sobre x. Multiplica em x aqui, ó. Então, aqui, ó, raiz de 3 vezes x, igual a 9 vezes 2. 9 vezes 2. Ó, x é igual a 9 vezes 2, 18. Raiz de 3 tá multiplicando, vai passar pra cá, dividindo. Pode ficar o raiz de 3 aqui? Não. Então, a gente vai racionalizar. Raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima, tá? X é igual a 18 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Simplifico aqui, sobra o 3 que tá embaixo, vai ficar 18 raiz de 3 sobre 3. Dá para dividir 18 por 3? Dá. 6, 12, 18. Então, aqui vai dar 6. 6 raiz de 3. Tudo bem? Olha lá. 6 raiz de 3. Próximo, letra E. Ó, em frente ao ângulo reto, hipotenusa. Tem a hipotenusa? Não, não tem a hipotenusa. Ó, o ângulo em questão é o ângulo de 30 graus. Na frente do ângulo de 30 graus, eu tenho quem? 30. Esse 30, o que que ele é? Cateto oposto. Tá em frente do ângulo, cateto oposto. E o meu x vai ser o cateto adjacente. Qual formulinha que usa catetos? Ó, tangente. Tangente é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar tangente de 30 graus igual cateto oposto, 30, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Tangente de 30, olha lá, ó. Tangente, 30, raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, ó, eu vou substituir raiz de 3 sobre 3, igual 30 sobre x, tá? Vamos multiplicar em x aqui. X vezes raiz de 3 igual 30 vezes 3, tá? 30 vezes 3, 90. Raiz de 3 tá multiplicando, vai passar dividindo. Não posso ter raiz embaixo, vou racionalizar, tá? Então, aqui vai ficar 90 raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado. Corto raiz com 2, vai ficar 90
vezes raiz de 3 dividido por 3, olha lá, ó, aquele 3zinho lá. 90 dividido por 3, 30 raiz de 3. Epa, saiu do lugar. Tudo bem? Olha lá. 90 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 ao quadrado. Cortei quadrado com a raiz, sobrou 3. 3 ficou aqui embaixo, eu simplifiquei 90 por 3, deu 30 raiz de 3. E a letra F agora. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Em frente do ângulo reto, hipotenusa. Ângulo de 45. Na frente dele estaria o cateto oposto. Tenho? Não, não tem. Quem que eu tenho? Cateto adjacente. Tá? Lembrando, cateto adjacente e hipotenusa. Adjacente e hipotenusa. Quem que é? Cosseno. Então, a gente vai usar o cosseno de 45. Tá? Cosseno. Cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 8. Olha lá, o cosseno de 45. Ó, 45, cosseno, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 igual a x sobre 8. Tá? Aqui vai ficar 2 vezes x igual a 8 raiz de 2. X é igual a 8 vezes raiz de 2 dividido por 2. Olha só, a raiz de 2 ficou em cima. Então, aqui a gente não vai precisar fazer esse processo aqui, ó. Tá? Aqui é mais fácil, ó. O 8 e o 2 eu simplifico, né? Vai dar 4. Então, meu resultado vai ser 4 raiz de 2. Tudo bem?